pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos continuar o livro A Conquista, Projetos Integradores do quinto ano. Nós vamos finalizar hoje a nossa maratona do quinto ano, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal, tudo bem? Então na última aula nós paramos na página 83, nós vamos dar continuidade então na página 84. E aí, pessoal, é o seguinte, como eu acabei de falar, a gente vai dar uma finalizada, né, nesse livro aqui. E aí eu quero que vocês escrevam aqui pra mim embaixo nos comentários quais os outros livros, né, e as outras séries vocês querem que eu faça de maratona, tá? Então, o que é a maratona? A maratona é, todos os dias a gente faz muitas páginas de correção, até a gente conseguir finalizar o livro todo, tá? Então, isso é a maratona. Todo dia a gente faz bastante, até finalizar e deixar o livro completinho pra vocês. Então, colocam aqui embaixo qual vai ser a próxima maratona daqui do canal, tá bom? Então, vamos lá, olha só. A gente estava conversando sobre a questão do café, né, nas aulas anteriores. Eu estava explicando para vocês sobre como funciona a questão do café, enfim, vocês também estudam muito isso nas aulas de história, né, sobre como foi a questão do café aqui no Brasil, né, desde antigamente até os dias atuais. E aí agora, por falar em antigamente, a gente tem aqui, ó, a vista da Estação da Luz, tá? E isso daqui fica em São Paulo, e isso daí foi por volta de 1925. O número 1 diz o seguinte: você já viu alguma mudança na cidade do seu município? Isso é uma resposta, isso é uma resposta pessoal, tá? Mas, até vou explicar o que tá escrito aqui, o que seria essa mudança? A mudança seria, por exemplo, uma demolição, de repente, onde funcionava uma escola, agora funciona um hospital, uma rua que era só mato, de repente tem um monte de casa, tá? Então, são essas mudanças aí que vocês precisam escrever aí. Se você já viu alguma mudança, escreve aí, qual mudança? Então, tipo, prof, antes não tinha uma ponte do meu bairro até outro bairro, e daí eles construíram essa ponte. Então, tudo que for nesse sentido, né, de alguma construção, demolição, alguma coisa que eles inventaram lá e colocaram lá, tudo isso aí é considerado mudança, tá? Porque vocês podem ter certeza que essa foto aqui, ó, de 1925, ela não é mais assim, tá? Essa Estação da Luz, ela não é mais desse jeito, ela já mudou bastante. Vocês podem perceber, por exemplo, que em 1925, nessa fotografia aqui, ó, a gente só tinha casas, né? E aqui no número 2 manda a gente observar a cidade de São Paulo hoje. Olha só como é que mudou, tá? Então, hoje nós já temos outros tipos de paisagismo, né? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui tava bem diferente, ó, agora tem mais ruas, né? Tem mais prédios, olha só, construíram esses prédios, olha o tanto de prédio que tem, né? Em 1925 não tinha prédio, era só casa, ok? Isso daqui é do ano de 2020, tá? Então, olha só, 1925 e 2020, ok? Tá bom, prof, vamos continuar então. Olha só, quais mudanças vocês notam nas paisagens retratadas nas duas fotos? Então, é o que eu acabei de falar, tá? A mudança mais perceptível é o aumento da quantidade de construções, principalmente de prédios, tá? Então, as palavras-chave aqui são construções e prédios. Letra B, quais permanências, ou seja, aquilo que não mudou, vocês notam entre as duas? Então, olha só, a Estação da Luz e o local arborizado, né, que é o Parque da Luz à esquerda da foto. Ou seja, o que não mudou é isso aqui, ó, esse local arborizado, né, que é o Parque da Luz. Então, aqui não mudou, continuou a mesma coisa. Outras coisas que a gente pode considerar também, que não tá ali escrito na resposta, mas é a questão dessa igrejinha, ó. Essa igrejinha aqui, por exemplo, você pode complementar a sua resposta, porque a igrejinha continua igual, ó, tá vendo, ó? A igrejinha continua igual, né? Esse galpão, né, também continua igual. Então, são coisas que você pode complementar na sua resposta, ok? Então, tá bom, vamos lá, prof, bora continuar pra gente finalizar o livro. Olha só,
A cidade de São Paulo, ela é uma metrópole. O que caracteriza uma cidade como metrópole? O que faz uma cidade ser considerada metrópole? Porque, olha só, aqui onde eu moro, por exemplo, eu moro no interior de Minas, então a minha cidade, ela não é considerada uma metrópole, nem de longe, tá? Então, o que a gente pode considerar como metrópole? O tamanho da cidade, o número de habitantes, porque, por exemplo, a minha cidade, ela não é uma cidade grande, mas ela também não é uma cidade pequena, ela é uma cidade média, tá? O número de habitantes, a variedade de serviços e de negócios. Por exemplo, aqui na minha cidade não tem shopping. Eles inventaram um galpãozinho lá que eles chamam de shopping, mas aquilo não é shopping nem aqui nem na China. Não tem nem elevador, não tem nada. Só tem uma escadinha, sobe pro segundo andar e acabou. Então, assim, aqui realmente não é uma metrópole, né? Por quê? Porque tem que ter variedade de serviços, tem que ter de tudo, gente. E principalmente, então, ó, vamos grifar aqui, ó. Tamanho, habitantes, variedade de serviços, principalmente a influência econômica, política e cultural que exerce sobre outras cidades. Por quê? Porque São Paulo, por exemplo, é uma metrópole porque lá tem de tudo, inclusive fábricas, indústrias, e de lá saem muitos produtos e muitos serviços para o Brasil inteiro. Então, por isso que ela é considerada uma metrópole, porque lá tem de tudo, ok? 4. Na unidade da federação em que vocês moram, prof, o que é unidade de federação? Unidade de federação é a mesma coisa que estado. Por exemplo, a minha unidade de federação é Minas Gerais, tá? Então, unidade de federação é no estado em que vocês moram. Há alguma metrópole? Por exemplo, aonde eu moro em Minas tem uma metrópole sim. E qual é? Belo Horizonte, né? Então, aqui é uma resposta pessoal, isso aí vai ser de acordo com onde você mora. Mas no meu caso, por exemplo, eu moro em Minas Gerais, então aqui tem uma metrópole que é BH, tá? Belo Horizonte, ok? E eu moro a 2 horinhas de BH, então assim, eu moro perto da metrópole, mas eu moro numa cidade mais tranquila, vamos dizer assim, né? 5. A cidade do município onde se localiza a escola é influenciada por outras cidades da região? Ela também influencia essa cidade de algum modo? Então, também é uma resposta pessoal. Você precisa pensar. A escola que está lá no seu município, que está lá na sua cidade, ela é influenciada por outras cidades da região? Se sim, você coloca que sim. Se não, você coloca que não. Aqui, a gente vai ter uma produção coletiva, tá? Então, essa parte aqui do número 6. Opa! Essa parte aqui... gente, vocês sabem que minha canetinha é bem chatinha, né? Mas, enfim... Ó, essa aqui do número 6 a gente não vai fazer, porque é uma produção coletiva, então vamos lá pro próximo. Agora, exposição sobre o café também é uma produção coletiva. Por quê, prof? Porque vocês vão fazer em sala de aula, vocês vão fazer com o prof presencial, ok? Aí, essa parte aqui também, vocês vão fazer com o prof presencial. Então, agora a gente tem a avaliação do projeto. E a avaliação do projeto, vocês vão ter que se reunir, tá? Com a sua turma, com o grupo, né? Que você fez esse trabalho. E você vai ter que escrever aqui a sua avaliação, tá, pessoal? Então, essa parte aqui também a gente pula, né? A gente passa. Isso aqui também é uma avaliação pessoal. Então, vamos lá aqui, ó, pro 3. Aqui no 3, nós vamos ter respostas coletivas, vocês vão ter que se juntar com a sua turma para responder, tá? Então, o número 3, ele tá até escrito aqui em cima, tá, ó? Tá escrito aqui, mas eu não vou comentar porque realmente é uma coisa que vocês vão fazer em grupo, ok? E o número 4 também é uma resposta pessoal. Então, vocês vão fazer em grupo e vocês vão fazer com a sua prof presencial, beleza? Beleza, prof. Então, olha só. Aqui a gente tem uma avaliação final também com uma produção pessoal, porque vocês vão ter que colocar textos, desenhos e colagens, tá? Então, ó, eu vou explicar mais ou menos o que eu aprendi nesse ano sobre segurança alimentar. Então, aqui tá explicando o seguinte, tá explicando não, né? Tá pedindo para você colocar a sua explicação sobre o que você aprendeu aqui no canal com a segurança alimentar, que a gente já explicou em aulas anteriores. Eu expliquei muito para vocês sobre coisas que a gente faz no nosso dia a dia para a gente ter segurança alimentar. Expliquei que tem alguns produtos e alguns alimentos que não são seguros para a gente consumir.
Então, se você não assistiu essas aulas, volta lá nas aulas anteriores e assistam essas aulas aí para vocês conseguirem explicar o que vocês aprenderam, tá? Aqui no número 2, porque isso também é pessoal, tá, gente? Cada aluno aprende uma coisa diferente. Eu vou sempre dar a matéria, eu vou sempre explicar a matéria e colocar o conteúdo do livro aqui para vocês, como eu acabei de falar. Eu expliquei, dei bastante aula sobre alimentos, né? O que se coloca no prato. A gente dá muitas aulas, mas vocês é que vão colocar aquilo que você achou mais interessante, aquilo que você aprendeu mais, ok? Então, tá bom. Então, olha só. Aqui, a gente continua, ó, os alimentos doces. Lembra que eu expliquei pra vocês sobre os alimentos doces? Inclusive, falei sobre a questão do açúcar, né? Falei sobre como adoçar os alimentos de forma mais saudável. A hora do café também, que foi uma coisa que a gente aprendeu, né, na aula anterior, explicando sobre como que o café tem muita importância aqui no Brasil. O Brasil é um país muito, assim, adepto do café. E, inclusive, expliquei para vocês nas aulas anteriores que é por isso que a gente fala, vou tomar o meu café da manhã. Da onde surgiu essa expressão café da manhã? O café da manhã surgiu dessa coisa mesmo do café. Porque o Brasil, ele é tão adepto do café e ele é tão produtor de café que acabou que a gente trouxe isso para uma expressão matinal. Então, a gente não fala, vou fazer um lanchinho da manhã. A gente fala, vou tomar meu café da manhã. Então, é daí que surgiu essa expressão, ok? Tá bom, prof. Então, olha só. Escreva 3 atitudes que cooperam para a segurança alimentar. A gente já falou sobre isso, tá? Então, coisas que a gente precisa fazer, né? Higienização adequada dos alimentos, por exemplo. Vou comer uma salada, vou colocar o alface lá na salada. Posso pegar a folha de alface e já colocar direto no prato? Lógico que não, você tem que lavar a folha de alface. Depois você tem que pegar aquele produtinho de higienização de saladas, né, de folhas, jogar uma tampinha daquele produto lá, né? Então, é assim que a gente faz, ó, antes do consumo e durante o preparo. Respeito aos hábitos regionais, consumo de alimentos cultivados localmente, atenção aos ingredientes que compõem os alimentos antes de comprá-los. Lembra que eu expliquei para vocês, você vai comer, por exemplo, uma bolacha ou um biscoito, aqui a gente chama de biscoito, aí onde você mora eu não sei se é biscoito ou se é bolacha, mas enfim. Você vai comprar, por exemplo, um biscoito recheado, você tem que olhar o que tem lá, porque geralmente esses biscoitos recheados, eles são uma bomba, né, para o nosso organismo. Por quê? Porque tem muito açúcar, tem muito sódio, né, tem muita coisa pesada que faz muito mal, tem muita coisa, conservantes, né? Então, os ingredientes, eles precisam ser levados em conta, porque senão você acaba com a sua saúde. Cite um alimento, número 3, cite um alimento que, letra A, deve ser a base de uma alimentação equilibrada e saudável. É uma resposta pessoal, mas qualquer alimento in natura, como frutas e verduras, já é saudável, tá? Então, prof, deixa eu só mexer na minha câmera aqui, peraí. Então, olha só, prof, o que é o alimento in natura? É uma coisa mais natural, tá? Como frutas e verduras. Então, pesca só essa frase, olha só, se liga nessa frase. Desembale menos e descasque mais. Olha só, desembale menos e descasque mais. Quando a gente descasca mais as coisas, nós estamos indo para um caminho saudável. Quando você fica desembalando muito os produtos, você está indo para um caminho menos saudável. Então, o legal é a gente sempre usar produtos in natura. Letra B. Deve ser evitado para preservar a saúde do corpo e do ambiente. O que a gente deve evitar, gente? A gente já falou nas aulas anteriores, né? Qualquer alimento ultraprocessado, todo aquele alimento... Aí eu expliquei para vocês nas aulas anteriores que o quê? Alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que passam por um processo muito grande lá dentro da fábrica. Então, assim, por exemplo, imagina que você vai comer um chips ou você vai comer um produto enlatado, sei lá, um miojo, né?
Tudo isso, gente, não é uma coisa natural, não veio da natureza, precisou ir para a fábrica. Aí eles passam por vários processos químicos dentro da fábrica, embrulha aquilo ali, embala, né, aquilo ali tudo. Então, qualquer alimento ultraprocessado, como por exemplo, biscoito recheado, salgadinho, chips, miojo é uma coisa que tem muito sódio também, é muito ruim ficar comendo miojo, quer dizer, é gostoso, mas é ruim para a saúde, né? Então, todo alimento ultraprocessado, ele deve ser evitado. Prof, quer dizer que eu não posso comer nunca mais? Não, eu acabei de falar que ele tem que ser evitado. Não é para você comer todos os dias, mas você pode comer, por exemplo, no final de semana, você não pode ficar comendo direto. 4. Quais os produtos são derivados? O que é derivado? Eu já expliquei para vocês também. Derivado é aquilo que provém de alguma coisa. Por exemplo, quais os produtos que são derivados da cana-de-açúcar? Ou seja, através da cana-de-açúcar, quais os produtos eu posso tirar da cana-de-açúcar, através da cana-de-açúcar, tá? Então, o próprio açúcar, como a gente já conversou, o caldo de cana, que é uma delícia, eu sempre tomava quando eu era criança. Etanol, que é o álcool que o seu pai e sua mãe colocam no carro, para o carro andar. E o melado de cana, ok? Esses daí são provenientes da cana-de-açúcar. Número 5. Assinale as vantagens do cultivo agroecológico quando comparado com a monocultura, ou seja, o que a gente pode ter de legal quando a gente tem, por exemplo, um lugar muito grande para poder plantar as coisas, né, para poder produzir os próprios alimentos. A gente tem a conservação da biodiversidade e a gente tem o menor uso de defensivos agrícolas. Então, eu já expliquei para vocês o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, imagina uma fazenda enorme, muito grande, e essa fazenda planta coisas para poder vender para o mercado da sua cidade. Porque, gente, tem criança que acha que o pé de alface já nasce na prateleira do mercado, e não é assim, né? Ele sai de algum lugar e vai até o mercado. Então, imagina que você tem uma fazenda muito, 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 muito grande, né? E aí você planta muitos alimentos lá dentro. Você planta milho, você planta arroz, você planta feijão, você planta alface, planta cenoura, tomate. Mas se a fazenda é muito grande, como que você vai fazer, por exemplo, para controlar a questão das pragas? Porque os bichinhos vão lá, ó, e ficam andando lá nas folhinhas e comem as folhinhas tudo. Quando a gente tem uma produção menor, a gente consegue controlar isso. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho alguns pezinhos de alface que eu planto lá porque eu preciso comer salada todo dia. Então, eu consigo controlar. Agora, se você tem uma fazenda muito grande, você não consegue controlar as pragas, né? Você não consegue ir lá e fazer assim e tirar a praga, né? Então, o que você tem que fazer? Usar defensivos agrícolas. E o que são os defensivos? São os agrotóxicos, são remédios que eles jogam nos alimentos, né? Então, tipo, a folha de alface tá aqui. Daí, eles jogam, né? E aquilo fica impregnado aqui. Então, aquilo não é muito saudável. O mais legal é a gente poder usar menos quantidade de defensivos agrícolas e também poder conservar mais a biodiversidade, ok? Então, por isso que é melhor a gente poder, por exemplo, se a gente puder plantar na nossa própria casa, vai ser muito mais saudável, porque você consegue controlar as pragas até mesmo de forma natural, né, do que você, por exemplo, ter uma fazenda enorme e ser um grande produtor. Se você for um grande produtor, você vai precisar usar muitos agrotóxicos e isso faz mal, tá? Então, vocês vão marcar esses dois aqui. Letra C, a cultura brasileira, incluindo a culinária, é formada e influenciada por elementos de diferentes culturas. A região onde você mora tem influência de qual cultura? Explique como essa influência é percebida. Então, olha só, o que você tem que pensar aqui? Que a influência da cultura, ela é proveniente de diferentes povos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou paulista, na verdade eu sou paulistana. Qual é a diferença de paulista e paulistano? O paulistano nasceu na capital. Então, assim, eu sou paulistana, nasci na capital, fiquei lá durante um período da minha vida e depois eu vim para Minas. E eu morava num bairro lá que se chamava Bairro da Moca. O que acontece? O Bairro da Moca é um bairro basicamente de italianos. Então, lembra que eu disse para vocês agora, ó, influência de cultura de diferentes povos?
Então, eu morava num bairro de italianos, então eu cresci com alguns costumes de comer muita massa, porque, por exemplo, os italianos, eles têm essa cultura de comer muita massa, né, muita coisa assim, macarrão, né, pizza, essas coisas assim. Então, eu tava sempre indo em restaurantes que serviam massa, então lá era muito comum, hoje em dia eu não sei mais como é que tá lá, mas na época que eu era criança lá era muito comum. O meu pai sempre estava me levando, os meus pais sempre me levavam para restaurantes lá que tinha muita massa, então eu comia muita pizza, era lasanha direto, né? Tinha muito nhoque, muito macarrão. Por quê? Porque isso era uma influência dos povos italianos que foram migrando para lá, tá? Então por isso que eu cresci com essa cultura, vamos dizer assim, eu tenho isso até hoje. Então, eu sempre tenho que comer muita pizza, muita massa, assim, muito não, né, gente? Mas, por exemplo, pelo menos uma vez no mês, eu tiro pelo menos uma vez no mês pra ir na pizzaria fazer a festa, porque eu amo massa, eu aprendi isso com influências, né, dos povos que estavam ali, né, porque era, na minha época, né, era um bairro que tinha muitos italianos. Agora, hoje em dia, eu não sei mais como é que tá. Mas vocês entenderam? Então, por que eu expliquei esse meu exemplo? Porque explicando o meu exemplo, você pode pensar em alguma coisa que existe na sua cidade e que você sabe que foi influência de outros povos, tá? Por exemplo, na Bahia também a gente teve muitas influências, né? De vários povos que chegaram lá. E a cultura deles é muito linda também, inclusive gastronômica e tal. Então, cada um vai pensar aí no seu lugar onde você vive, tá? Na sua cidade. Aqui é o seguinte, aqui a gente vai pular, por quê? Porque aqui são pontuações, tá? Que vocês vão ter que fazer juntamente com o seu prof. Você pode pedir para sua prof presencial para te ajudar a completar isso aqui, tá? Porque, na verdade, vocês vão ter que colocar pontuações, ok? Então, essas pontuações a gente vai pular, porque a gente não vai fazer isso, vocês vão ter que fazer isso com a prof presencial. E, inclusive, depois vocês vão preencher este gráfico também, vocês vão colorir os quadradinhos aqui, né? Para vocês poderem fazer um gráfico, para vocês montarem um gráfico. E daí, pessoal, a gente finalizou, então, esse livro aqui, Projetos Integradores do Quinto Ano. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona. Agora eu quero saber, vocês vão colocar aqui embaixo para mim nos comentários qual é o próximo livro e qual é a próxima série que eu tenho que fazer essa maratona, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá, tchau!